Vamos lá, gente. Bom dia. Qual é a ideia hoje? A ideia é continuar trabalhando com o tema densidade. A gente viu na última aula o conceito, algumas aplicações. Hoje a gente continua vendo algumas aplicações e começando da onde terminamos na última aula, que foi uma questão de separação de misturas que falava o seguinte: eu tenho 3 polímeros, o polietileno, o polipropileno e o policloreto de vinila. E eu quero separar essa mistura, né? Então, qual seria uma maneira? E a maneira que ele traz foi o seguinte: colocar inicialmente essa mistura num tanque com água e depois em um tanque contendo uma solução salina. Solução salina seria uma solução de água mais algum sal. Tá? Então vamos lá. Para representar melhor, eu vou colocar nessa forma de organograma. Acho que fica um pouco mais simples de observar. Eu tenho essa mistura inicial do polietileno, que tem densidade 0,91, do poliestileno, 1,04, e do policloreto de vinila, que é o PVC, que é 1,5. Se eu adicionar essa mistura em água, né, sabendo que a água tem uma densidade de 1 grama por ml. Vamos lá. Esses polímeros não são solúveis em água. Então, o que eu vou observar no final? Eu vou observar que quem tem maior densidade decanta e quem tem menor densidade flutua. Então, quem vai flutuar? O PET, né? Então, eu consigo separar o PET, porque ele vai flutuar. E ele seria referente à minha fração A. Separei inicialmente porque ele não é solúvel em água e porque ele flutua, porque tem uma densidade menor. O que vai sobrar vai ser a fração B, que é uma mistura do poliestileno e do PVC, que como tem uma densidade maior do que a água, eles decantam. Qual foi o próximo procedimento? Colocar isso em uma solução salina, onde a densidade é 1,1. Densidade 1,1. 1,04 é menor do que 1,1. Então, o poliestileno ele acaba flutuando nessa solução salina, enquanto o PVC ele decanta. Então, o poliestileno tem uma densidade menor, ele flutua, seria a fração C, e a fração D é o que sobra, que é o PVC. Tá? Tudo bem, galera? Resolvi colocar nessa forma de organograma porque eu acho que é bem mais simples de observar. Vamos lá, uma outra questão. Ele tem 2 líquidos. Ele sabe que um é álcool e o outro é água. Ele não sabe quem é quem. Eles têm volumes diferentes, mas têm a mesma massa. Tá? Então eu posso falar que o líquido A tem a mesma massa que o líquido B. E ele pergunta quem é quem utilizando esse experimento e pede para justificar. Então vamos lá. Primeira coisa, se as bolinhas são iguais, e em água ela flutua, e em etanol ela afunda, então significa que a água tem uma densidade maior do que a bolinha, né? E que o etanol tem uma densidade menor do que a bolinha. Então, pegando essa conclusão, eu posso falar o seguinte, que a água ela vai ter uma densidade maior do que o etanol. Tá? Utilizei como parâmetro a bolinha, porque na água ela flutuou, água de densidade maior, no etanol ela afundou. Então, no etanol a bolinha tem uma densidade maior. Então, eu consegui concluir com esse experimento quem tem maior densidade. Vamos lá, prosseguindo. Eu tenho o líquido A e o líquido B, e a questão fala que eles têm a mesma massa. Então, a massa de A é igual à massa de B. Como que eu posso matar essa questão? Sabendo que densidade é uma relação entre massa e volume, e nesse caso a massa ela foi constante, e que densidade era inversamente proporcional ao volume, então quanto maior o volume, menor a densidade. Está dividindo. Tipo, 1 dividido por 1. 1. 1 dividido por 10. Mantive a mesma massa, 1. 0,1. Então, quanto maior o volume, menor a densidade. São valores inversamente proporcionais. Então, quem vai ter a maior densidade?
Quem tiver o menor volume. E quem tem o menor volume? A. Quem tem a maior densidade? A água. Então eu posso garantir que A é a água e B é o etanol. Vamos lá, uma outra questão. Não sei se vocês já viram, em postos de gasolina, ele tem um marcador ao lado para falar se o meu etanol é de boa qualidade ou não. Ele tem um aparelho chamado decímetro. Esse decímetro é um aparelho onde a mistura água e etanol vai ter a mesma densidade que o decímetro. Então, é um decímetro com densidade referente a uma mistura de 92,8% de etanol em água, tá? Então, essa seria a mistura perfeita. Então, como tem a mistura perfeita, ela vai ter a mesma densidade. Como que eu vou observar isso? Eu tenho 3 situações e ela pede qual situação anteriores indica o combustível que está dentro das especificações. E explica a sua conclusão. Então, ele dá que a densidade de etanol é 0,8 e da água 1. Então, onde que eu vou ter o combustível dentro da especificação? Aonde eu tenho a marcação do decímetro na mesma altura dessa mistura água e etanol. Porque o decímetro tem a mesma densidade da mistura. Então, eu posso garantir que quando o decímetro está nessa marcação, ele tem a mesma quantidade. O que eu observei em um? Que o decímetro ele abaixou, então tem uma densidade maior do que o líquido, e aqui o decímetro ele flutuou mais, então ele tem uma densidade menor do que a mistura entre os líquidos. Vamos lá, como que eu observo quando é uma mistura? Quando não é uma substância pura? Porque o que a gente viu por enquanto são substâncias puras. A densidade da água pura, 1 grama por ml. A densidade do etanol puro, 0,8 gramas por ml. Então eu tenho que a densidade da água é 1 grama por ml, a densidade do etanol 0,8 gramas por ml. E a minha solução tem 92,8% de etanol. O que eu vou fazer para conseguir enxergar isso é calcular qual seria a densidade da mistura. E calcular essa densidade é muito simples, gente. É só fazer uma média ponderada. Então, a densidade da água igual a 1, a porcentagem de água 7,2%, né? 92,8%, se 92,8% é etanol, 7,2% é água. Densidade do etanol 0,8. Qual é a abundância do etanol? 92,8%. Toda mistura ou é água ou é etanol. Então 100% da mistura, água e etanol. Calculando essa média ponderada, eu chego a uma densidade de 0,8. 0,81. Galera, faz muito sentido esse valor. Por quê? Eu tenho quase que só etanol. Então a minha densidade ela tem que ficar muito próxima ao etanol. Ela tem que ficar mais alta do que do etanol, porque a densidade da água é igual a 1. Tipo, se a densidade da solução fosse 0,99, eu poderia garantir que tem uma quantidade muito maior de água. Tá? Então vamos lá. Menor densidade da mistura. Por quê? Porque ele afundou. Se ele afundou, se o decímetro afundou, porque tem uma densidade maior. Então, eu posso garantir que essa mistura tem uma densidade menor, porque o decímetro é o mesmo. Em uma situação ele afunda, em outra situação ele flutua. E em outra situação ele tem a mesma densidade do líquido. Tá? Então, vamos lá. Como o líquido tem uma menor densidade, eu posso falar que tem uma maior quantidade de álcool. Então, na primeira mistura, ele tem uma porcentagem acima de 92,8% de álcool. Seria uma boa, seria bom, né? Ter mais álcool. E na segunda situação tem o seguinte: maior densidade da mistura. Por quê? Aqui ele flutuou. Se ele flutuou, porque tem uma densidade menor do que a mistura.
Então a mistura tem uma densidade maior. Se ele tem uma densidade maior, eu tenho uma maior quantidade de água. Tudo bem, galera? Então, essas questões que eu queria trabalhar com vocês hoje, que é utilizar a densidade para poder identificar substâncias diferentes, sabendo que a densidade é a propriedade específica da matéria, e conseguir calcular a densidade para misturas homogêneas, no caso da água e do álcool. Só um exemplo. É dessa forma que a pessoa que trabalha com destilação de cachaça, por exemplo, ele pode garantir qual é a mistura que eu tenho álcool-água, né? Uma cachaça que tem 50% de álcool. Como que ele vai verificar isso? Pela densidade, tá? Ele sabe a densidade da água pura, sabe a densidade do etanol puro. Qual vai ser a densidade quando eu tenho 50% de cada um? Ele faz aquela média ponderada, prepara um densímetro com aquela densidade e joga. Se tiver a mesma densidade é porque eu tenho a mistura que eu precisava. Tudo bem, gente? Beijinho, até a próxima.